Vou aproveitar a aula de hoje para falar sobre orientação a objeto e eu vou começar a entrar no conceito de classes e objetos para vocês aqui. É importante entender que na programação moderna, praticamente todas as linguagens que vocês forem utilizar, que estão disponíveis no mercado, inclusive o JavaScript, né, ele tem o conceito das classes, do encapsulamento do código, do isolamento, dentro daquele modelo que você criar. A classe ela vai servir para isolar um modelo de dado, um modelo de comportamento, um modelo de funções que você queira para ficar disponível para você utilizar ao longo do seu programa. Então, quando você fala aí da programação orientada a objetos, principalmente quando você estiver falando com a relação que você vai ter com o banco de dados, você vai estar falando que você vai ter uma classe que vai ser um pouco similar ao conceito da tabela do banco de dados e o objeto que vai ser a representação do registro que vai estar no banco de dados. Então o banco de dados ele vai ser usado para a gente persistir o dado a longo prazo, porque o dado vai existir no seu sistema em forma de objetos e no banco de dados ele vai ficar persistido para não ficar na memória volátil do computador e para ficar disponível no ambiente de multiusuários, de acessos simultâneos. Então você vai começar a lidar no seu programa, assim como você já programa, mesmo nesse modelo orientado a eventos que a gente começou, já são classes, já são objetos, ou seja, o formulário é uma herança da classe form, que você complementa ele da forma como você quer. Todos os objetos que você coloca no formulário são instâncias de outros objetos que foram programados por alguém através de classe, tá? E a orientação a objeto ela tem alguns pilares que a longo prazo elas são importantes para a gente, tá? Um dos pilares a gente usa sem nem perceber quando a gente está programando, que é o ocultamento da implementação. Ou seja, você consegue usar uma classe pronta, um objeto pronto, sem fazer ideia de como ele foi implementado. É o caso daqui, a gente não faz ideia de como quem escreveu o formulário escreveu esse código, de como quem escreveu a textbox escreveu o código da textbox, quem escreveu a combobox escreveu o código, mas a gente usa. Ou seja, a implementação está oculta, eu não preciso saber, eu só preciso saber usar. Mas a gente pode criar os nossos próprios objetos, a gente pode criar os nossos próprios modelos, as nossas próprias classes, né? Isso vai acontecer quando a gente fizer sistemas de informação, sistemas que se relacionem com dados, principalmente para representar o dado que você está armazenando no banco de dados. Esse dado vai ser trazido do banco de dados para o seu sistema e eles vão virar objetos no seu sistema para você manipular. E quando você persistir ele no banco, ele vai virar um registro ou vai alterar um registro que tem lá. Então esse é o conceito, quando a gente estiver trabalhando com dados, que a gente vai estar atuando em relação ao banco de dados. É claro que por enquanto isso fica tudo muito obscuro ainda na nossa cabeça. A gente vai precisar usar, entender, fazer várias coisas. Tem conceitos que você demora algum tempo para aprender, né? Por exemplo, se você pegar um livro, você vai ler sobre herança, sobre polimorfismo, né? Polimorfismo tem a ver com sobrecarga de operadores. Você ter a mesma função com várias formas de você usar. Por exemplo, o que a gente faz com a message box. Você pode só colocar a mensagem, ela dá o ok. Você pode colocar a mensagem em um título. Na verdade, quem escreveu a message box escreveu vários métodos com o mesmo nome e com operadores diferentes, com parâmetros diferentes para que ela execute daquela forma. A gente pode fazer isso também, né? Então esse conceito é um conceito importante que demora para a gente assimilar. O conceito de construtor é um conceito importante que a gente demora para assimilar. O conceito de herança, alguns professores com pouco background de programação, isso acontece quando você vai... eu quando fiz faculdade, por exemplo, eu tive aula com um professor que não programava, que deu essa aula de... Ele não sabia modelar, aprendeu a modelar na teoria, nunca tinha modelado sistema real. E eles acham que é um conceito hiper importante para a programação do dia a dia.
quando na verdade ele deve ser evitado, na maior parte das vezes, ser resolvido de outra forma, né? Senão você vai ter só mais trabalho na implementação. Então tem alguns conceitos que a gente tem que ter cuidado, que é importante a gente conhecer, mas a gente tem que ter cuidado, né? Então o que eu vou mostrar agora é o início, é uma pincelada disso que vocês vão fazer a AV1 baseada nisso. E quando a gente entrar no segundo bimestre, aí sim a gente vai criar um banco pequenininho, vai fazer o mapeamento das classes e vai começar a trabalhar com banco de dados. Isso vai ficar melhor assimilado na nossa cabeça. Agora a gente não vai trabalhar com banco, a gente vai trabalhar só com as classes na memória. E eu vou mostrar como é que a gente manipula, como é que a gente cria um collection, etc. Então eu vou criar aqui, ó, uma pastinha chamada Modules. Não vou nem criar um projeto diferente para não criar uma complexidade a mais para a gente nesse primeiro momento, tá? E vou criar uma classezinha aqui, ó, Add Class. Essa classe vai ser um modelo, que eu vou utilizar como se fosse um carimbo, e o objeto vai ser as carimbadas. Cada objeto vai ter vida própria, vai ter a sua própria personificação. E ele pode ser de todas as representações dos dados que você tiver no sistema. Por exemplo, eu posso ter aqui uma classe para representar o aluno. Lembrando aquele conceito da abstração que eu falei para vocês no banco de dados. Vocês lembram desse conceito de abstração? A abstração, ela vai variar da finalidade do sistema. Nem sempre o dado vai ser abstraído. Na verdade, de sistemas diferentes, quase nunca ele vai ser abstraído da mesma forma. Ele vai ser abstraído para a finalidade daquele sistema. Porque aquele sistema precisa daquele dado. Você não vai ter um nível de detalhe desnecessário na sua abstração para aumentar a complexidade do seu software. Você vai ter um nível de detalhe adequado para aquele problema que você está resolvendo. É isso. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um produto, vou fazer com que o produto fica mais fácil. Oi? Tô gravando. Ele cria aqui nesse namespace aqui, ó, modules, tá? Que ele está criando dentro da pastinha. E ele cria como internal class. Internal class vai ficar visível somente no namespace. Eu quero colocar ele como public, porque eu vou utilizar ele em outros lugares. E a classe, ela é dividida em duas coisas, tá? Ela tem atributos, que são as características do dado que você vai ter, e ela pode ter ações dentro dela, que são os métodos. Então você sempre vai ter essas duas situações para as classes. E as ações, ela pode ser da classe e ela pode ser do objeto. O que é isso? Tem ações que é responsabilidade sua como pessoa. Por exemplo, você anda. E quando você anda, reflete só em você. Entendeu? Agora, a classe humano, ela tem a quantidade de pessoas existentes no planeta Terra. Não é sua responsabilidade responder, mas é a responsabilidade da classe pessoa te dar essa resposta. Então existem diferenças de implementação quando a responsabilidade for do objeto e quando a responsabilidade for da classe. E existem formas diferentes de você fazer isso. Isso a gente vai aprender ao longo do tempo que a gente for programando. O principal agora é entender que a gente vai ter os atributos. Por exemplo, o código do produto, se for string, tá? Se você observar aqui, ó, ele recebe um nome, né? E o get e o set, que um é para você receber o valor e outro é para você entregar o valor para o seu cliente. Por padrão, o C#, depois de ele ter evoluído, ele passou a não ser necessário mais implementar o get e o set, o interno dele. Ele faz isso automático. Quando você builda, ele cria isso pra gente, tá? Que é isso aqui. Mas na verdade, isso aqui, vou colocar aqui como se fosse o código do produto, tá? Isso aqui que ele faz
é como se fosse isso aqui, ó. Antes do C# passar a fazer essa interpretação, você era obrigado a fazer isso aqui, ó. Você era obrigado a implementar o get e a implementar o set. Tá? Então o get é o return. Você era obrigado a fazer isso. Por quê? Porque o que ele faz implicitamente para a gente, que a gente não precisa fazer mais, ele vai criar uma variável privada, como essa aqui, é private. Privada objeto, onde ele vai armazenar o valor. Quando ele receber no set, ele recebe através do valor esse valor e guarda aqui. E ele retorna o valor que está armazenado na variável interna que ele cria pelo get, quando você der o objeto.código produto. Então a gente vai visualizar isso quando eu colocar para debugar, para vocês entenderem o que eu estou falando com esse get set. Mas a gente não precisa mais fazer essa sintaxe completa. A gente só vai precisar usar essa sintaxe completa, e isso é necessário quando você for alterar o valor que está na variável interna, que você pode querer alterar esse valor. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui um public string nome, é o nome do produto. Aí você vai, a mesma sintaxe, ó, você abre get set, não preciso guardar. Agora vamos dizer que eu tivesse duas variáveis, que é o quantidade em estoque e o valor unitário, tá? Vou usar decimo. E aí eu quisesse saber o valor total do estoque, tivesse um atributo aqui calcular dinamicamente. Esse get set sem implementação, ele não me serviria. Por quê? Porque eu teria que criar um atributo que retornaria. Onde é que você retorna? Você retorna no set, né? E aí você ia fazer o set return não, é o get, desculpa. Você ia fazer o retorno aqui no get. O get é que retorna. E aí ele ia fazer o cálculo. Ou seja, você precisa conhecer a sintaxe completa, o que alguns programadores que aprendem com esses streamenzinhos aí não aprendem, que você pode precisar implementar atributos que o valor não seja retornado direto pelo que ele guardou na memória, seja algo que você precise colocar. Então aqui eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente usa esse cara, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então eu vou criar aqui um FRM produto. Vamos criar um formulário. FRM produto. Vou criar aqui como cadastro de produtos. A gente vai aprender a usar um controlezinho chamado Data Grid View. Que é esse carinha aqui, ó. Cadê? Meu óculos não está ajudando, né? Obrigado. Aqui, ó. Isso, Data Grid View. Eu vou usar ele, por enquanto eu não vou nem configurar ele.
Eu só vou mostrar como é que a gente faz para a gente entender. Vou colocar um botãozinho aqui para a gente fazer o nosso primeiro teste. Que é o BTN testa. Beleza? Então aqui é teste. Esse aqui é o nosso grid. Para o grid, a gente vai colocar ele lá no final do nosso formulário. Vai usar o dock aqui, ó, para ancorar ele no final do formulário. Quero ancorar ele aqui na parte de baixo. Se aumentar, ele vai aumentar, etc. Vou ancorar ele aqui para que, se eu aumentar o formulário para cima, cadê a âncora dele? Vou ancorar ele no topo também. Que se eu aumentar o formulário aqui, ele vai ficar paradinho ali, não vai descer. E vou adicionar. Beleza? Bem, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o namespace do Formula está no meu primeiro programa. O namespace da model está no meu primeiro programa, .models. Então eu vou ter duas formas, ou uso o namespace completo, ou eu dou o using aqui, ó. Quero usar as models. Agora eu estou enxergando lá dentro da model. Beleza? Meu botãozinho de teste aqui, ó. Como é que funciona para eu criar um objeto a partir daquela classe? É o nome da classe. Tá vendo? Você vai dar um nome para ela. É igual a new produto. E aí você vai acessar os atributos dela. Atributo string, salva como string. Você lembra do código produto que a gente criou lá? Tá aqui, ó. Código produto. A gente criou o atributo nome, ó. QTD em estoque. Tá bom? Você pode ter um collection do formulário para a gente manipular, que vai ser um list de produto. E a gente vai adicionar nessa collection esse produto. E vai atribuir ao grid. A gente não deu nome para o grid. Está mal ancorado aqui. Vamos dar nome para o grid. GRD. Itens. O grid tem uma propriedade chamada data source, que ele vai se montar sozinho com a coleção que você jogar no data source. Ele se monta sozinho. Então, para a gente entender o que acontece, aqui você cria um objeto. O objeto não existia até aqui. A partir do modelo que você criou. O modelo que você criou foi produto. Beleza? Aqui você adiciona as características do produto, porque os atributos que você criou na classe produto são atributos de escrita e de leitura. Só esse atributo é de escrita, somente de leitura, desculpa, ele não tem o set para você gravar o valor. Ele só tem o get, que você lê o valor. E aí você adiciona o item na coleção que já foi criada lá em cima, que é uma coleção de produtos, pode ter vários produtos dentro dela, e atribui no grid essa coleção. Vamos entender a execução passo a passo. Vamos entender a execução passo a passo, como é que funciona.
Eu não coloquei para abrir o formulário, não vai abrir, né? Vamos lá. Mesmo esquema. Como o dado não está salvo no banco de dados, gente. Como o dado não está salvo no banco de dados, ele vai estar encapsulado no formulário, na collection. Ele não está carregando. Então, se você abrir vários formulários, o que você fizer em um não reflete no outro, porque são objetos diferentes que estão olhando coleções diferentes. Ó, ele vai criar o objeto aqui, vai criar a variável. O objeto passou a existir, ó. Tá todo nulo. Beleza? Você atribuiu o código. Ah, professor, não vi ele entrando. Pô, vamos olhar ele entrando? Vamos colocar lá um ponto de parada aqui, ó. Ó. Ele trouxe o valor 1 e vai colocar lá no código produto. Tá vendo? Ó. Colocou lá no código produto. Aqui, ó, é o get, ó. Ele tá lendo o valor da variável. O tá guardado lá como private. Aqui ele vai guardar o nome. O nome não tem get set lá implementado, ó, mas ele guardou assim mesmo, que ele cria para você dinamicamente esse cara. Ele tem que fazer aquilo para guardar numa variável. A quantidade em estoque e o valor unitário. Olha que curioso, ó. O objeto produto, ele tem o valor do estoque, ó, que ele fez aquela conta naquela variável dinâmica. Adicionou na coleção, a coleção passou a ter um item, count 1, e adicionou no grid que mostrou para vocês. Então, se eu clicar de novo, ele vai adicionar mais produto com o mesmo código, é claro, na coleção. Aqui ele tem um problema, que é vamos considerar um bug, que ele está adicionando a coleção, mas o grid ele não dá o refresh, ele não entende. Então você tem que fazer um macetinho aqui para ele recarregar. Ó, a coleção está com vários itens, ó, tá vendo? Só que ele não dá o refresh. Aqui você tem que usar uma coisa chamada link para fazer um from p em olista select p ponto to list. Aí ele vai atualizar. Isso aqui é uma sintaxe tipo SQL, só que com objeto, que o ambiente do .NET suporta. Você consegue fazer selects, where, em coleções de objetos, dentro do seu ambiente de programação. Vamos ver se ele vai funcionar, se eu estou mentindo. Isso é um bug, ele deveria atualizar, tá? Ele deveria atualizar. Já vi muito programador sofrendo, achando que não está funcionando. Contra-intuitivo, você tem que selecionar a própria collection e mandar ele dar o to list. Mas é um bug. É aquele bugzinho que você leva horas para resolver. Então, vocês viram o que aconteceu? Cada carinha daquele ali é um objeto diferente. Então, como é que você vai ter num sistema? Você vai estar gravando esses caras no banco de dados. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar como se fosse uma telinha.
Vou colocar aqui o código. Aí vou colocar uma text box. Aí vou colocar o nome. Vou colocar a quantidade em estoque. E o valor unitário. E aqui a gente vai colocar um botãozinho que vai ser o BTN adicionar. Como é que funciona? Mesmo esquema. Eu, como sou programador velho, eu nem conheço essa sintaxe aqui direito. Mas você pode abrir no momento do new as chaves e já colocar nos atributos os valores que você quer colocar. Você tem que fazer o passe, não tem jeito. E aí ele vai declarar. Você vê, eu não conheço a sintaxe mesmo. Eu não sei nem se tem que colocar isso aqui depois, não precisa. E aí ele já vai criar com todos os atributos, ao invés de você usar o caminho completo aqui, ó. Desse jeito. Esse jeito é uma forma e esse jeito é outra, acessando os atributos já, ó. Já vai criar o objeto carregando os atributos. Você não precisa nem criar um construtor para isso. Tá? A gente vai criar um métodozinho aqui chamado private void carrega grid. E esse método vai ter isso aqui, ó. Ah, você vê o que o cansaço faz com a gente, né? A mesma coisa, ó, adicionar a lista e meter um carrega grid agora. Aqui a gente vai ver que vai ter alguns problemas depois. Código 1, teste 1212.
Código 2. Beleza? Ele está adicionando na collection. Por que é importante a gente começar a isolar a função aqui? Porque, por exemplo, eu vou ter a void limpa controles. Aí vai ter lá, ó. Os programadores modernos de Windows Form, eles fazem assim, ó. Pelo amor de Deus, né? Quem veio do Visual Basic faz assim. E aqui você põe o limpa controle. Não é porque você viu algum vídeo que o cara fazia assim. É os programadores modernos. Já sei que é moderno quando faz assim. Para ele limpar os controlezinhos no final. E você pode ter um if, um ball. Valida controles. O final do valida controles é true. Se os controles forem válidos, ele vai fazer. Eu não vou implementar o valida controles ainda, que eu vou mostrar o erro aqui para vocês. Tá? Se você adicionar sem valor na caixa de texto, ó, ele vai dar um erro de parse. Tá vendo? Ele não consegue converter o nulo, que é o vazio, no caso da caixa de texto, para decimal. Então ele dá um erro de parse. Você tem duas formas de fazer com que seu programa não dê crash. Quando você está falando de um executável, ele vai te avisar que deu problema e pode interromper a execução. Você pode fazer um try catch, que é o bloco de tratamento de erro do C#. Tá? Você vai usar o catch e você avisa o usuário e você avisa o usuário. Essa é uma forma de tratar, só que essa não é a melhor. Em vários casos que você estiver salvando o banco de dados, você vai ter que colocar o bloco try catch. É uma boa prática de programação ter o bloco try catch. Só que essa não é a melhor forma de tratar, porque você está deixando o usuário errar para tratar. Se você puder evitar que ele erre, você vai evitar. É por isso que a gente tem aqui a nossa valida controle. Você pode ter inclusive rotinas na textbox que não deixa nem o cara digitar texto. Tá? Então a valida controle vai ser assim, ó. txt.text.tree igual a vazio. Aí você vai dar a mensagem. Você vai fazer validação campo a campo. Ah, eu preciso fazer no primeiro momento, sim. Depois você pode criar um componente que vai olhar os seus códigos sem problema nenhum. Porque quando ele entrar nesse igual a vazio, você vai avisar o usuário.
Você vai parar o foco no controle e você vai dar um return false. Tá? Você não vai deixar ele progredir. Aqui é ponto focus. E vai dar o return false. Aí a sua rotina não vai entrar aqui. Ela vai simplesmente fazer o que tem que fazer. A mesma coisa, preenche o conteúdo do campo nome. Aqui é txt nome.focus. Aqui é txt return false. E aqui é interessante você perceber a importância dos nomes nos controles quando você começa a trabalhar com classe. Por quê? Porque você está com o atributo que tem o nome para o mesmo campo. Nome, txt nome, qtd stock, txt. Fica mais fácil de você programar. Tá? Então aqui, ó, graças ao seu valida controles, ele vai avisar, ó, preencheu, parou o foco, preencheu, parou o foco, preencheu. Só que a sua rotina ainda tem um problema. Qual o problema? Ela ainda está aceitando texto na caixa de texto. E aí vai dar erro. O seu try catch tratou, não deixou o seu programa fazer, só que a sua rotina não está pegando. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar uma variável para você fazer o passe. Estou lá na valida controles. Para você fazer o passe. E aí você vai fazer outro else aqui, ó. Aí o que é? Decimal.tryPass. O que você quer fazer. E o result vai para o out valor. Se ele não conseguir fazer o passe, se ele não conseguir, aquela exclamação no começo está invertendo o resultado, você vai avisar, ó, preencha o conteúdo qtd stock com um número válido. A mesma coisa aqui com o valor unitário. Pessoal, professor, se eu tiver um campo, um formulário com 100 campos, eu vou ter que fazer a validação do conteúdo de 100 campos? Vai ter que fazer a validação de todos os campos que foram obrigatórios. Vai ter que fazer a validação se você está recebendo um valor válido ou não nos campos. Isso independente do seu sistema ser desktop, web, celular ou jogo. Você vai precisar fazer isso. Isso é regra. A gente é obrigado a fazer validação. E com um detalhe importantíssimo: validação na web por script não serve para nada. Só serve para otimizar. Porque o que valida valor de formulário na web é o server. Tem que ter validação em server-side. Não pode ser só validação por script. Exatamente. Então não caiam nessa inocência de achar que fiz um JavaScript aqui, olha lá, com o número válido. Fiz um JavaScript aqui que eu resolvi. Os fãs do React, né, querem resolver tudo com JavaScript. Ele não caiu nessa.
Ele não caiu na última. Ah, caiu. Eu que não tinha clicado. Os fãs do React adoram. Ah. Falam, ah não, eu resolvo tudo com o script. A minha API é só para salvar. Um dia desse eu vi um grupo de pessoas trazendo todos os dados de segurança do sistema para variável JavaScript no cliente. É ótimo, o hacker adora. Traz o perfil do usuário para o script na client. É uma delícia para o hacker. O hacker não precisa nem ser hacker, né? Só conhecer um pouquinho mais. Então vocês entenderam o conceito de classe, objeto, essa parte do adicionar, do não adicionar, de como funcionam as collections, para a gente brincar? Então qual que vai ser o trabalho bimestral de vocês? Trabalho para, na verdade, um dos trabalhos, né? Vocês já fizeram, tem 3 atividades lá. Vai ser, vocês vão fazer 3 formuláriozinhos desses. 3 formuláriozinhos desses. Com qualquer dado. Qual que é a mágica? Vai ser impossível ter 3 formulários iguais em 2 projetos diferentes. Se tiver, eu sei o que aconteceu. Não é isso? Se tiver, eu não vou ter dúvida nenhuma do que aconteceu. Tá bem simplesinho, só para a gente praticar, e no segundo bimestre a gente vai ver banco de dados.